Então, sejam todos e todas muito bem-vindas a esse encontro aqui com o professor Rubens Ferronato. Eu sou tiete dele, eu já falei em outros momentos que eu admiro muito o trabalho dele, assim, o professor é uma profissão de muita criatividade e de muita construção, né? O professor Rubens, ele realmente faz coisas que são muito interessantes. E nesta conversa a gente vai ter essa possibilidade de conhecer um pouquinho mais das coisas muito legais que ele fala, que tem tornado a matemática menos de um monstro, né? E o bicho-papão. Muita gente fala mal da matemática, isso não é justo, né, professor? Então, Perfeito. vamos aproveitar, então, esse tempo. A gente, mais ou menos, conversou, assim, sobre um roteiro, né? Para esse tempo aqui, o professor vai se apresentar, né? Eu tenho o currículo dele, é um currículo longo, mas eu vou deixar ele fazer as apresentações, né? E que ele possa falar para nós ali sobre esses conceitos importantes de educação inclusiva, os conceitos de educação matemática no contexto do ensino de pessoas com deficiência que precisam de acessibilidade, metodologia ativa, desenho universal. A gente vai seguir por aqui e vamos interagindo também nesse processo. Se vocês tiverem perguntas, para não ficar assim, muito tumultuado, e o professor conseguir ter mais tempo de falar, vocês podem colocar no chat, que eu vou lendo as perguntas e vou passando para ele, e a gente vai incluindo isso no nosso diálogo aqui. Combinado? Professor, passo a palavra para ti e seguimos aí acompanhando. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite, Rita, Mara, todos os colegas ali do Rio Grande do Sul. Então, é um prazer. Eu vi que tem pessoas também de outras regiões, né? Blumenau, de Canoas. Então, é muito gostoso, né? A gente estar aí fazendo um bate-papo nesse momento maravilhoso. E falar dessa disciplina tão importante na nossa vida e muitas vezes nós, então, deixamos ela um pouco de lado. Ou seja, a matemática ela vem há mais de 10 mil anos. Então, ela foi evoluindo tanto e muitas vezes nós esquecemos de partes tão básicas, tão simples. E isso faz com que o nosso estudante tenha dificuldade em assimilar. Ou seja, a gente acaba pulando etapas. Então, essa matemática da escola, ela está pulando etapas. E o estudante, ele precisa aprender desde o princípio básico. Então, do ponto simples da matemática, né? Até chegar, assim, naquela matemática computacional, que é a grande necessidade do nosso estudante. Mas, infelizmente, pelo que a gente acompanha, eles estão ficando lá nas operações matemáticas. O drama está nas operações. Mas eu sou o professor Rubens Ferronato, como a Mara... Opa, a Renata, Mara... Rita, né? Sempre estão ali, eu estou com vocês sempre, muito gostoso essa participação, né? Moro em Curitiba atualmente, formado em ciências, matemática, física e química, biologia também, nunca atuei na área, mas a física e a química sim, e o mestrado na área de gestão de informática na educação, e o meu principal projeto foi o Multiplano. Então, eu digo assim, que o multiplano é a ferramenta que foi desenvolvida, que eu defendi no meu mestrado e que até hoje vem se espalhando. Eu diria o principal projeto. Não o único, tá, gente? Então, se a gente pensar um pouquinho, meu pai era de Farroupilha, ele nascido em Farroupilha, meu avô também, acho que ali da região, os Ferronatos ali de Flores da Cunha, de Bento Gonçalves, de Caxias do Sul. Então, eu praticamente me sinto do Rio Grande do Sul também, apesar de ter nascido no Paraná. Mas o interessante dessa história é que tudo era construído no sítio. Então, os meus pais, meus avós, todos eles vieram de uma construção, de uma matemática aplicada.
as casas, né, eram feitas por eles. E eu tive um grande problema que a matemática ensinada dentro da família era uma e da escola era outra. Então, eu passei por um grande drama de comunicação. Os professores de sala de aula sabiam ensinar regras, mas não sabia para que servia aquela matemática. O meu pai não sabia as regras, mas sabia por que servia aquela matemática, né? Então, me surpreendia muito estar com eles, né? Aquele conhecimento adquirido, e a gente, então, na agricultura, aplicando a matemática lá na escola, pouco entendia. Então, eu passei por um drama muito grande nesse sentido, de ter também notas baixas na escola. A minha primeira nota no ginásio, que era chamado na época, foi uma nota 20. A professora apresentou uma das piores notas. Mas veja bem, eu estava estudando no ensino noturno com 11 anos de idade. Mas não entre colegas de 16, 18 anos. Não, eu comecei no ensino noturno, estudando o primeiro ano do ginásio, com pessoas que saíram da agricultura, saíam da roça, né, e iam para a sala de aula com 40, 50 anos de idade. E eu com 11, né? Então, eu passei por todos os dramas que vocês possam imaginar dentro dessa nossa matemática, né? E, às vezes, Renata, eu fico tão preocupado que a nossa matemática da escola ela está distante, né? Eu tive essa dificuldade, ela foi até o ensino médio, aí eu queria fazer engenharia mecânica, não tive a possibilidade, por ser um fracassado em matemática, vão imaginar. Fui para a faculdade de matemática para resgatar o aprendizagem, para entender um pouco. Mas no primeiro período, 6 meses, eu fazia 5 disciplinas de matemática, eu fui para exame nas 5. Aí um dia o pai falou, olha, se você ficar trancado dentro de um hotel, eu era a 80 quilômetros de casa, na cidade de Umuarama, se você ficar trancado dentro de um hotel, estudando e passar em algumas delas, já vai ser lucro. Então, vai economizar. Faça uma tentativa, fique lá só estudando, né? E assim eu passei uma semana trancado no hotel estudando e fui aprovado nas 5. Felizmente ainda, né? Mas no período seguinte eu falei, eu não vou mais estudar a matemática que estão ensinando aqui na faculdade. Eu vou estudar a matemática do meu pai. Ou seja, eu acredito que em 15 dias eu tinha transformado do aluno mais fraco, praticamente, do grupo, para um dos melhores da turma. Então, aquela matemática, aplicação, eu tinha que entender a matemática. Aí sim fazia sentido. E esse foi o trabalho. Então, quando eu finalizei o curso, nós finalizamos de 120, somente 2 estudantes foram aprovados, e fui para a sala de aula para trabalhar aquela matemática do meu pai, né? Mas eu tinha lá crianças, basicamente, de 7ª série, que era no período. Eu cheguei na escola, entrei na sala de aula, não me identifiquei como professor de matemática, e os alunos começavam a falar, professor, que aula que você vai dar? Olha, eu nem estou sabendo. Eu nem sei que eu vou dar de aula ainda, né? Passei uma semana enrolando, contando histórias de Arquimedes, histórias do Malbatarrã, lendo os livros, né, junto com eles, falando de algumas técnicas sobre cálculos, e esses alunos começavam a falar assim, professor, nós queremos que você seja o nosso professor de matemática. Aí, quando eles me escolheram, aí tudo bem, né? Agora, o que me surpreendeu, gente, foi no final do primeiro bimestre. Eu trabalhava uma motivação muito grande com os alunos. No final do primeiro bimestre, os meus alunos estavam com notas ótimas em matemática. Português, história, geografia, ciências estavam fracos. Aí a coordenadora chegou e disse assim, professor, eu sei o que está acontecendo. O quê? Você está motivando muito seus alunos. Eles só querem estudar matemática na escola. O que eu devo fazer? Olha, você tem que amenizar um pouquinho para que te crie um equilíbrio. Gente, foi a pior coisa que eu fiz.
dei aquela amenizada no ritmo das minhas aulas, os alunos caíram de nível, né? Ou seja, final do segundo bimestre, história fraca, geografia, ciências, português e matemática fazia parte da lista dos fracos, né? Eu falei, nunca mais eu vou ouvir, eu vou fazer do meu jeito. Os demais professores que busquem uma alternativa para que os alunos possam estar estudando mais. E assim, então, eu comecei a fazer o estudo, sempre modificando a forma de trabalhar. No final do primeiro ano, eu tinha na escola um laboratório pronto. Quem fez o laboratório? Eu mesmo. Né? Fui botar a mão na massa, eu fui estudar tudo que tinha de materiais, de recursos disponíveis dentro do Cefet na época, dentro das escolas de matemática, e fui montando. Até o capitão da Polícia Militar, ele emprestou uma marcenaria, lá na cidade de Cascavel, a marcenaria de forma que eu podia trabalhar a hora que eu quisesse, ele entregava a chave. A marcenaria é sua, faça o trabalho, né? E no final do ano eu tinha. E os alunos me ajudavam. Então, isso era muito bacana. Agora, algo que me decepcionou na época, que os meus colegas da matemática não usavam aquele laboratório. Eu usava ele sozinho. Gente, que tristeza, né? Ver os colegas, eu não vou fazer esse tipo de aula. Mas os meus alunos me buscavam lá na porta da saída da sala dos professores. E eu saía com materiais nas mãos, né, para levar para a sala de aula, e os alunos encontravam e carregavam aquele material. Porém, os outros professores não. Agora, quem estava errado, né? Mas não quiseram mudar. Então, isso me decepcionou bastante. Mas eu não vou mudar meu jeito de trabalhar, né? Foi o que eu pensei. Então, assim, no ano de 98, eu tinha passado em 96 no segundo concurso, assumi em 97. No ano de 98, eu cheguei na escola que era considerada a melhor escola de Cascavel. Opa, agora eu estou no top, né? Chegando lá, a diretora disse assim, você vai ter um estudante cego em sala de aula. Como que eu faço para ensinar matemática para um cego? Ela falou, olha, professor, exatamente igual aos demais. Não é você que se adapta ao aluno, é o aluno que tem que se adaptar a você. O aluno que se adapta às suas aulas, então não mude nada. Aí tudo bem, eu entrei na sala de aula, dentro daquela recomendação da diretora, comecei a trabalhar, e, de repente, o aluno falou assim, professor, eu não vou aprender nada desse jeito. Por quê? Você está escrevendo ali no quadro, eu nunca enxerguei na vida. Como que você quer que eu consiga saber o que você está escrevendo? Como que eu dou aula para você? Olha, você precisa falar o que está sendo escrito no quadro. Assim eu vou anotando aqui na minha máquina Perkson. Eu nem sabia o que era Braille, nem o que era máquina Perkson. Mas tudo bem, fui ditando. Aí chegou o momento, professor, o símbolo de pertence, como que eu escrevo em braille? Ah, o símbolo de tal o quê? O símbolo de reais, o símbolo... Ele começou a fazer tantas perguntas, eu disse a ele, eu não sei, eu não entendo, eu não conheço braille. Eu vou ter que te ensinar fora da sala de aula, ou seja, eu vou ter que aprender a dar aula para você. Aí ele falou, tudo bem, quando, professor? Olha, aos sábados pela manhã, eu tenho disponibilidade das 10 ao meio-dia. Aí, chegando na casa dele no primeiro sábado, ele passou o endereço, tudo certinho. No final de 2 horas de trabalho, ele falou, professor, sua aula foi bem ruim, viu? Eu falei, bom, eu só vim aqui porque eu quero aprender. Por isso que eu estou aqui. Mas como que eu devo dar aula para você, então? Olha, você tem que falar a partir do que eu sei. Não adianta você dizer o que você sabe ou o que está escrito nos livros. Você tem que saber do que eu sei e partir do que eu sei. Aí eu aprendo. Tudo bem, foi a maior dica que eu recebi na vida, vamos imaginar assim, para trabalhar dentro de uma sala de aula. Não apenas para aquele aluno, tá, gente? Mas ele começou a apresentar a casa dele, como que ele fazia as compras, ele vendia CDs, ele fazia compra em mercados, em farmácias, andava de ônibus, ele organizava o seu guarda-roupa. Então, ali eu vi uma oportunidade de falar da teoria dos conjuntos, que foi a segunda aula. No final, ele falou, hoje a aula foi boa, professor. Terceira aula, melhor aula da minha vida. Eu falei, puxa vida, nós não precisamos muito para aprender, mas a gente precisa realmente estar diante do problema.
né? E aí tudo bem. Então, ficou daquela forma, muito empolgado. Na segunda-feira, a diretora me chama na sala. Professor, você está trabalhando com fulano na casa dele? Sim. Sabia que você está errado? Eu falei, não sabia que eu estava errado. Sim, eu não vou contar toda a história aqui, tá, gente? Eu sei que eu fui proibido de ir na casa desse aluno. Aí o que eu queria fazer naquele dia era sumir daquela escola. Mas eu não tive chance, porque eu era estágio probatório, aí eu teria que cumprir pelo menos um ano, mas poderia pedir remoção durante o período. Pedi remoção, fui removido no último dia de aula, livro de chamada com 4 zeros para esse aluno, foi muito fácil aprovar ele. Bastou eu colocar um 5 na frente de cada zero, e ele estava aprovado. Gente, então foi a maior decepção que eu tive naquela época, porque eu tive que dar nota para que o aluno fosse aprovado. Eu não tinha também, vamos dizer assim, moral para reprovar esse aluno. O que eu tinha proporcionado para reprovar? O que eu tinha proporcionado para aprovar? Gente, que situação, hein? Então, uma nota 5 ali coube muito bem, né? Meia culpa de cada um. Mas fui embora da escola. No ano de 2000, coordenador, professor, você vai ter um cego em sala de aula. Como que eu dou aula para um cego? Repeti a pergunta. Não, ele falou, não sei. Eu posso fazer do meu jeito? Pode. Aí tudo bem, entrei o primeiro dia de aula preparado apenas para falar com o cego. 39 alunos, mais o Ivan de Pádua, que era o cego, 40 ao todos, né? Mas cheguei na sala de aula e comecei a falar aquela linguagem do terceiro dia. Eu queria me comunicar de forma que o Ivan pudesse compreender aquela aula, e não os demais. Eu não tinha interesse nenhum nos 39 alunos, e sim somente no Ivan. 1h30 de fala, final, quando eu despedi, a sala inteira de pé, batendo palmas. Por que bater palmas com uma apresentação de matemática? Eu não entendi, né, na hora. Mas daí eles começaram a falar, professor, você fala diferente, você explica diferente, você mostra diferente. Por que os outros também não fazem assim? Então eu tive uma preocupação, né, muito grande de manter aquele ritmo. Mas a matemática, ela tem um grande problema também, gente. E até certo ponto você consegue correlacionar os temas com o dia a dia, mas entra em situações que você não tem no dia a dia. São teoremas, são técnicas, são cálculos que não fazem parte do dia a dia. Ou seja, você segue um caminho abstrato para que o aluno compreenda o processo abstrato, que é dependente da computação futuramente. Aí eu fiquei em pânico, porque os alunos estavam desistindo, o Ivan já estava desistindo, que era o cego, né? Aí, um certo dia, o material dele estava dentro da sala, eu considerei que ele já tinha desistido, estava lá, falei, opa, eu vou segurar esse aluno. Aí, no dia seguinte, naquele dia, quando ele entrou pegar o material, eu disse, Ivan, aguarda um pouquinho, estou fazendo a chamada, eu preciso falar contigo. O que foi, professor, no final da chamada, né? Amanhã eu terei o material para você aprender matemática. O quê? Não, é surpresa. Amanhã, tá? Esteja aqui às 18 horas. Eu terei o material para você. Aí eu não tinha nada, gente. Nada. Simplesmente eu fiz uma promessa, né? Mas é fácil. Eu vou numa escola especializada e resolvo esse problema, né? Pensei assim. Levantei pela manhã, claro que eu passei a noite quase sem dormir, né? Pela promessa. Eu vou na escola especializada, eu pego o material e adapto ele para a minha realidade. Aí eu cheguei lá, a professora da sala de aula entregou uma tartaruguinha com os furos, onde encaixava quadrados, triângulos, estrelinhas. Eu falei, meu Deus, professora, eu estou falando de faculdade, eu não estou falando de educação infantil. Ah, eu tenho o Soroban. O Soroban, ele sabe decor, professora. Ele não usa mais Soroban, ele já decorou. Ele monta a operação mentalmente e não depende mais do Soroban. Então, nós não temos nada. Ah, tá bom, eu vou na biblioteca está cheio de livros, vai ter um livro que ensina. Chega na biblioteca, a pessoa falou, professor, o que você está procurando não existe. Ah, eu vou na livraria, essa biblioteca está muito atrasada. Chego na livraria, professor, esse material não existe. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer?
Aí uma loja de materiais de construção em frente, eu entrei, visualizei uma placa perfurada com linhas e colunas perpendiculares, onde eram colocados lá alicates, torneiras, parafusos, pendurados do lado de fora. E aquela gaveta, quando você abria, tinha aquele objeto que estava fora, pregado, estava também do lado de dentro, né? Eu falei, opa, essa placa é possível montar um plano cartesiano. Aí, chegando em casa com aquela placa, né, uma placa grande, hoje é diferente aqui o material, chegando com aquela placa, recortei e montei uma placa 21 por 21 centímetros. 21 furos por 21, 21 por 21 furos, né? Mas eu tive vergonha de andar com aquele material. Eu falei, puxa vida, você acha que eu vou andar na rua com essa placa? Aí encontrei um livro bem grande, era às 18 horas, né, o horário marcado, um pouco antes, um livro bem grande, coloquei dentro do livro aquele material escondido e fui para a escola. Era 2 quadras de casa. Chegando lá, o Ivan entrou na sala. E daí, professor? Falei, o material está aqui, está pronto. E é esse negócio aqui? Ah, é o eixo X. E esse outro? É o Y. E esses furinhos? São as coordenadas cartesianas. Ah, daí ele falou, professor, eu quero marcar um ponto. Eu falei, calma, Ivan. Primeiro, eu vou te falar quais são os quadrantes, o sinal. Professor, eu quero marcar um ponto, a hora que eu terminei de explicar os quadrantes, né? Então, marque o ponto 2, 3. Aí ele chegou com o tato, né? Andou à direita, 2, e daí ele subiu. Ele falou, o que eu faço com o 3? Ele fez a pergunta, né? Anda em Y. Aí ele subiu, foi lá e colocou o pino. Daí ele ficou parado um tempinho, pensando, né? Daí ele voltou a falar. Ele disse assim, professor, você acredita que na escola os professores me tiravam da sala de aula dizendo que eu nunca ia conseguir marcar um ponto no plano cartesiano? Todas as aulas de funções eu era retirado, que eu ia atrapalhar. Professor, que coisa mais fácil. Olha só que simples. E deixaram de me ensinar. Professor, o que deixaram de me ensinar está me fazendo falta. Né? Então, gente, essa é uma reflexão muito importante. O que nós deixamos de ensinar para os nossos estudantes vai fazer falta, certo? Então, ali, aquele dia, eu vi que a minha responsabilidade tinha triplicado, não apenas dobrado. Falei, opa, voltou o entusiasmo, voltou o Ivan do primeiro dia, e eu preciso voltar a ser um professor dedicado como eu estava pensando naquele primeiro dia. Mas nós entramos na sala de aula, e dentro da sala, os colegas que não falavam o nome Ivan, diziam assim, professor, o que é aquele material na mão do Ivan? Eu não estou sabendo, eu nunca vi. O que ele vai fazer com aquilo, professor? Olha, eu não sei. Por que vocês não perguntam para ele? O Ivan era algo estranho, que ninguém falava o nome Ivan, certo? Então eles falavam cego, 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 mas ele falava Ivan somente no momento que eles faziam perguntas direcionadas àquele material, né? Aí tudo bem, chego no quadro e passo lá uma função, falei ela alta, ditando praticamente, para que o Ivan pudesse ouvir. Aí, enquanto os demais reclamavam para fazer aquele gráfico, ele levantou e disse, professor, meu gráfico está pronto. Quando ele falou, meu gráfico está pronto, aquela sala inteira correram para cima do Ivan. A pessoa que era assim tão rejeitada pelo grupo passou a ser a mais assediada. Todos queriam estar em torno do Ivan. Ivan, como que você calculou? Como que você fez isso? Como que você marcou? Como que você faz e tal? E foram tantas perguntas, né? Eu sentei no fundo da sala e fiquei assistindo. E o Ivan se tornou o professor naquele dia. Aí eu entendi, gente, o que é uma inclusão. Então, quando nós falamos inclusão, receber o aluno dentro da sala de aula, isso não é suficiente. Inclusão é você dar condições de igualdade e que essas condições permitam que todos possam trabalhar juntos. Então, eu fiquei assim refletindo como que era essa inclusão, que até então eu não tinha entendido que era inclusão. Ah, nós precisamos sim receber os alunos, não é suficiente. Esse aluno tem que ser dado condições de igualdade e que ele possa estar trabalhando com os demais do mesmo jeito.
sem que a gente mude essa metodologia, né? E o que eu entendi naquele tempo? Que o momento que nós prepararmos para uma pessoa que tenha dificuldade, eu estou preparado para todos, né? Então, avaliando as notas dos meus colegas professores, eu percebi também que quando o professor não trabalha com aluno que tem a maior dificuldade, possivelmente ele não esteja trabalhando com quase 80% dos alunos. A dificuldade é muito grande. Então, assim, gente, eu fui trabalhando com o Ivan naquele ponto inicial e, de repente, o aluno falou, professor, quando você explica para o Ivan, nós entendemos, e quando você explica para a gente, nós não entendemos nada. Muda o seu jeito de ensinar, professor. Trabalhe com a gente como você ensina o Ivan, é melhor. Aí, tudo bem, larguei o quadro de lado, recortei mais placas daquela, e o Ivan, então, passou a ser tão igual aos demais, né? Todos trabalhando junto. Foi fantástico aquele trabalho. E o legal, gente, que aconteceu naquela escola, que onde você viu um grupo de alunos, o Ivan estava no meio. Era uma festa andar com o Ivan a partir daquele dia. Então, era na cantina, na biblioteca, no laboratório, dentro da sala de aula, formando grupos, indo para o ponto de ônibus, convite para o bailão, para o karaokê, para o churrasco. Então, o Ivan não estava participando com os colegas apenas na sala de aula. Sempre alguém estava se oferecendo a levar o Ivan nos locais. Então, essa igualdade fez muita diferença. Então, perceber a necessidade de nós estarmos muito bem preparados para atender a todos os estudantes. Se eu atender o extremo com maior complexidade, eu já atendi a todos. Tá? Eu percebi que nós precisamos, sim, fazer esse trabalho tão eficiente e suficiente para que todos possam aprender. Mas nós chegamos na metade do nosso tempo, eu quero passar agora um pouquinho para o lado da nossa prática, né? O que nós cometemos de erros no nosso dia a dia? Então, até mesmo por situações tão simples, a gente acaba cometendo erros. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quem puder responder, por favor. Como que nós sabemos que uma figura é um quadrado? Vamos lá, gente. Alguém responda. Como que eu sei que uma figura é um quadrado? Alguém colocou aqui, tem todos os lados iguais. Todos os lados iguais. Retos. Oi? Quatro ângulos retos. Tá. Então, lados iguais, veja só, nós aprendemos na escola, né? Então, a pessoa que falou de lados iguais, a gente já está reproduzindo um pequeno erro que nós aprendemos na escola. Veja bem. Uma pessoa me disse aqui, porque me disseram que aquilo era um quadrado. Isso, porque disseram que era um quadrado. Ângulos retos, né? Então, veja só, ele ter 2 lados na horizontal e 2 na verticais, os lados são iguais? Vamos lá, alguém pode me ajudar? Eles são iguais, gente? Estão vendo aí? Não são iguais. O que está na horizontal é diferente do vertical. Não são iguais. Então, existe uma nomenclatura especial. Eu posso dizer sim, o quadrado possui 4 lados de mesma medida. O quadrado possui 4 ângulos retos. Isso eu posso falar, mas não posso dizer que são iguais. Aí você diz, então, o que eu devo dizer, então, para que seja um quadrado? O quadrado possui 4 lados congruentes, o nome correto. Congruentes. E 4 ângulos congruentes. Então, até mesmo nessas situações simples, a gente comete erros dentro da sala de aula, que é o erro de comunicação, né? Então, a gente saber como comunicar de forma que o nosso estudante compreenda, ele saiba do que nós estamos falando. Aí ele chega lá numa avaliação, num concurso, aparece um nome que ele não conhece, pronto, acabou com o probleminha. Ele não sabe responder, né? Então, até mesmo, o que é uma apótema? Uma apótema. Vamos lá, Renata, me ajuda. O que é uma apótema, Renata?
Já não né? recordo, professor. Não recorda, né? Então, veja só, apótema, né? São nomes que aparecem, que são verdadeiros dentro da matemática, tudo tem um motivo, tá, gente? Eu fiz a provocação ali, Renata, não? Eu poderia dizer que a grande maioria teria essa dificuldade em responder. E se alguém souber o que é um apótema, por favor. Senão, eu vou estar revelando lá no curso depois, tá? E se alguém ficar muito chateado de eu não responder, eu posso responder agora também, tá? Sem problema. Então, esses nomes aparecem. Agora, por que foi criado um nome tão diferente? É porque existe alguma identificação especial dentro daquele nome. E nós precisamos entender. Vou pegar aqui no quadro, eu vou escrever aqui atrás um sinal, tá? Apenas um sinal. Que sinal é esse que a gente usa em matemática? Fazer ele um pouquinho mais grossinho aqui. Esse eu sei, é o sinal de adição, O da sinal de soma, adição. da Ele é soma. aplicado apenas na adição? Sinal da soma? Sim ou não? O que Eu vocês acham? geralmente, eu geralmente associo, assim, a A acrescentar, né? adição, perfeitamente. Agora, veja só. É, Quando a temperatura está acima de zero, o que a gente diz? Temperatura Positivo, positiva. E quando a temperatura está abaixo de zero? negativa. Negativa. Não é o mesmo sinal? Ele está Uhum. dizendo que é operação. Não. Gente, olha, isso são os pontos graves que nós precisamos diferenciar dentro da matemática para que os estudantes consigam compreender, né? Então, o sinal de mais ele é usado para operação e para posição, né? Um elevador, quando aparece o menos, porque está abaixo do nível da terra, né? Nível da rua, negativo. Acima, positivo. Aquilo não é sinal de operação, mas o mesmo sinal é utilizado em lugares diferentes. E isso causa um erro dentro da matemática. E pouco é explicado sobre esse tema, né? Eu estarei fazendo essa abordagem também lá no curso, tá? Explicando detalhadamente por quando que eu uso um e quando eu uso outro e como eu separo um do outro, certo? Eu vou entrar com esse detalhe, gente. Agora eu vou usar um outro exemplo aqui de comunicação. Então, vamos eliminar aqui o sinal. A gente escreve lá meio vezes 1/10 igual meio dividido por 1/10 igual. Se a gente pegar as regras, tem alguém da matemática participando com a gente? Quem é da matemática? Por favor, me ajude. Embaixo ali tem reações, se alguém quiser reagir, colocar um sinal ali, Ah. vocês fiquem à vontade também. Ou queira abrir também o microfone e falar. Pode, É, né, Renata? pode. Pode falar, né? Então, Ó, é veja um xará, o Renato. o Renato, xará. O Renato, cadê o Renato? Fala aí, Renato. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem, Renato? Tudo Você tranquilo. pode dizer ali, explicar para a gente, Renato, você é da área de exatas? Sou professor de matemática. Matemática. Meio vezes 1/10. Que resposta que eu tenho, ali no... Qual é o resultado desse produto? A metade de 1/10 é 1/20. É 1/20. E o meio dividido por 1/10? Aí é 1/10. Vai, a gente normalmente explica para os alunos dizendo que a gente tem que inverter a segunda fração, né? Ah, Então, mas na eu realidade, como quero... Que dá de resposta, é só então, o Renato? número Ah, 5. 5. Tudo bem. Então, ali é o meio dividido por 1/10, não, meio vezes 1/10 é igual a 1/20.
Meio dividido por 1/10 é igual a 5. Não fica estranho a gente fazer esse tipo de explicações, gente? É que depende da forma como tu faz a explicação do que é a multiplicação e do que é a divisão por quantidades menores que 1, né? Perfeitamente. Então, ali que está a situação. Eu posso considerar aqui, gente, R$1, né? Ter R$1 em mãos, tá? Deixa eu pegar uma moeda aqui de R$1. Então, veja só. Eu tenho lá o real, quando eu falo meio, eu estou falando em 50 centavos. Né? Se eu pegar e comparar o real, a moeda de 10 centavos, ela representa o décimo. Como que eu explico ali, Renato, aquela segunda situação? Meio dividido por um décimo. É igual a Normalmente a 5. gente pensa em quantas vezes cabe, né? A ideia é de Ah, quantas vezes cabe. Então, quantas vezes esse 1/10 cabe dentro de 1/2? tá. Então, quem não é da matemática, fica fácil essa explicação do Renato? O que vocês acham? Não. Porque nossa mente ela tem muita dificuldade em compreender frações. Os inteiros é fácil. Eu tenho R$10, eu vou dividir ele por 4. Então, eu pego R$10, divido em 4, transformo em moedas, né? De R$1. Vou lá entregar 2 moedas para cada um, sobra 2, daí você transforma e tal, e vai fazendo. Agora, quando nós temos valores abaixo de meio, ou do inteiro, quer dizer, aí cria uma dificuldade. Então, na primeira situação, o meio ali, que ele falou corretamente, a linguagem do Renato, tá? Então, o meio da primeira não é uma moeda de 50 centavos. Agora, a segunda fração, que é o vezes, aí sim é a moeda de 10 centavos. Então, o meio não é essa moeda na primeira, tá? Então, eu estou falando, qual é a metade de uma moeda de 10 centavos? Né? Quanto que dá a metade de uma moeda de 10 centavos? Não é uma moeda de Moeda 5 de 5 centavos? centavos. De 5 centavos. A fração que representa em relação a de 5 centavos, qual é a fração que ela representa do real? Não é 1/20 do real? 1 dividido em 20 partes. Né? Então, eu tenho 1/20. Então, é corretíssima a explicação lá do Renato, que a metade do 1/10 é igual a 1/20. Mas aquele meio não é moedas de 50 centavos. Eu estou dizendo a metade da moeda de 10 centavos. Né? Agora, na segunda, que é meio dividido por 1/10 é igual a 5, o que ele está dizendo? Agora sim ele está falando que é pegar uma moeda de 10 centavos e dividir em moedas de 10. Né? Então, eu quero meio dividido por 1/10 é a metade de R$1, que é a moeda de 10 centavos, dividido em moedas de 10. Quantas moedas eu vou ter? Né? Se eu pegar a moeda de 50, quanto que dá, Renata? Ah, Rita. Não, a moeda de 50 centavos, não de 10 centavos. Isso. A metade de 1 é 50. Aí são 5 Isso. moedas de 10 para dar 50. Isso, perfeitamente. Então, aqueles 5 que nós temos ali é que vai dar 5 moedas de 10 centavos. Né? Então, essas ligações, a comunicação, ela se torna muito importante dentro da sala de aula. Você ter o exemplo, né? Por que eu estou fazendo dessa forma? O que eu estou explicando? Então, nós precisamos partir de algo que faça parte da realidade do estudante. Né? Aí sim faz o sentido. Oi. Uma pergunta assim, a gente sempre ouve na matemática, né, dos professores dizendo, esse aluno não tem base, né? Como se faltasse alguma coisa, se a gente já estivesse começando lá da frente, ou se estivesse introduzindo conceitos e formas de trabalho, onde o aluno ele tem que executar alguma coisa, mas ele não está entendendo o processo. Né? Então, a minha pergunta o que é essa base que às vezes legal. falta para o aluno? Essa daí eu diria assim, Renata,
que é uma palavra meio genérica para você culpar os anteriores, certo? Mas aonde está essa culpa? É onde que surgiu? O grande problema que nós temos na matemática não está na tabuada, certo? O pessoal fala, é a tabuada que o aluno não sabe, daí ele se perdeu já na tabuada. Não, não é na tabuada. Ele se perdeu na adição. O aluno, se você falar para ele quanto que é 5 mais 7, ele já se perde. Quanto que é 8 mais 9, já tem dificuldade. Então, está na adição o grande problema dos nossos estudantes, certo? Até que número o estudante precisa saber decor as somas? Ele precisa saber todas até 18. Todas. Quanto que dá 8 mais 9, 7 mais 5, 6 mais 6, 8 mais 6? Ele tem que saber essa soma, senão ele se torna lento, um aluno envergonhado dentro de sala de aula. O que sabe vai responder, e o que não sabe vai ficar atrasadinho, com medo de abrir a boca e cometer erros. Então, o nosso grande drama começa nas adições. Se o aluno conseguir bem as adições, ele consegue fazer a subtração. Conseguiu bem a subtração, ele vai trabalhar bem a tabuada. Então, as somas até 18. Aí você fala, por que até 18? Porque o máximo entre dois números é 9 mais 9. Então, vamos imaginar assim, eu vou pegar 5 números e vou somar. Eu somo 5 de uma única vez? Não, eu somo 2, a resposta mais o próximo, a resposta mais o próximo. Eu vou somando sempre com a resposta do anterior. Nós somamos sempre 2 números, e nunca mais do que 2. Certo? Então, pode ser uma lista que você está fazendo de compras lá no supermercado. Você vai somar sempre de 2 em 2. E vai até o final. Então, não existe somas sem algoritmo maior do que o 18. A partir de 18 tem o algoritmo, que são das nossas operações, né? E então, no curso ali, estarei falando sobre essa questão de como fazer esse trabalho para solucionar o problema. Aí a gente tem as subtrações. As subtrações também é 18 menos o 9, a maior delas. Então, até o 18, as somas e as subtrações, os alunos têm que saber de cabeça, rapidinho, instantâneo. E a multiplicação, a tabuada. Pronto. Se o estudante chegou nesse ponto, ele consegue, ele responde. Todo e qualquer problema matemático acaba em uma dessas 4 operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Todos vão acabar. O aluno lê, falando, não aprendi nem a tabuada, eu não sei nem somar, como que eu vou aprender o próximo tema? Aí entra o cognitivo do aluno. Ele se sente incapaz. Então, seria a mesma situação. Nós estamos aqui em 45 pessoas. Quem pulou mais alto? Vamos imaginar assim. Renata, qual é a altura que você consegue pular? Um salto mesmo em altura. Chuta, não tem problema. Sei lá, uns meio metro. Meio metro. Tá bom, a Renata consegue pular meio metro. Eu vou colocar 80 centímetros, Renata. Eu tenho certeza que você consegue pular 80, tá? Tudo bem, mas é só para brincadeira, né? Aí você chegou lá e você só conseguiu pular 80 centímetros. Aí você vai por uma competição e vê que a primeira barra já começa com 90. O que vai acontecer na sua cabeça? Eu vou ficar desanimada. Já vai desanimar. É essa situação. Quando o professor, o aluno tem dificuldades em temas anteriores, aí o próximo que chegar, ele fala, eu nem sei o anterior, como que eu vou conseguir isso? Aí ele já parou lá no começo do trabalho, né? Tem uma frase do Laer Ribeiro que ele falou, foi até numa conversa, ele disse assim, um estudante que não sabe tabuada, operações, vai ter grandes dificuldades em matemática. Tá? Isso ele falou. A Jéssica, que é uma menina cega, que hoje é mestre em engenharia elétrica, totalmente cega e mestre, né, em engenharia elétrica. Ela diz assim, se eu posso isso, o que mais eu posso fazer? Onde que eu quero que o meu aluno fique? Na frase do Lair ou na frase da Jéssica? Eu que vou colocar meu aluno em uma dessas 2 posições. Eu quero que ele aceite a frase do Lair ou ele
só se contente com a frase da Jéssica. Onde que eu estarei colocando? Então, aquela situação do básico, do professor culpar o básico, onde está esse básico? Né? Onde está? Possivelmente nas adições. Até eu criei um joguinho, o joguinho ali do pessoal do Sul, tá? Vocês conhecem a Scopa? Rita, você sabe jogar, Rita. Pode falar. Hã? Quem conhece a Scopa? Ele Eu é acho jogo... cansativo, eu acho cansativo. A gente tem que pensar muito rápido, somar o tempo Exato. todo, mas eu acho legal. É Você conhece o interessante. jogo? Professor, Conhece. quem sabe jogar escova, professor, é o Rui, O que Rui. joga todos os... Então, com perfeito. os Vai. gringos, né? Sim, é jogo de praça ali no Rio Grande do Sul, eu sei E o disso. meu neto, que tem 7 anos, adora jogar escova. E Sim, faz ele vai qualquer ter operação. problema na escola, Mara? Não tem, ele faz qualquer operação mental, não abre as contas. Perfeito, Mara. Ele vai fazer qualquer... Ele nunca vai ter problema com a matemática, Acho porque que ele vai não. ser o primeiro a responder na sala. E joga muito escova. Joga. É. Joga. A Scopa foi criada na Itália exatamente Uhum. para resolver o problema das crianças. Era para brincar em família. Um jogo que foi criado para brincar e as crianças aprenderem somas e subtrações até 18. Foi para isso que foi criada a Scopa. Né? Jogo fantástico, mas não tem o hábito de brincar dentro das famílias. O pai sabia disso. E nós brincávamos de Scopa quando ele descobriu que a gente tinha problemas em operações. Aí ele resolveu brincando de Scopa. Né? E assim, eu agora desenvolvi um jogo que vai até o 18. O Scopa tem um problema que os baralhos no Brasil são proibidos na escola. Então eu acabei criando um jogo que eu estou chamando de Sansan, jogo da soma, né? Soma, soma. E eu já postei, inclusive, ontem, falando um pouquinho dele, e hoje no Instagram, gratuito, tá, gente? Como brincar com esse jogo. Aí, se vocês quiserem, eu disponibilizo o doc para vocês fazerem impressão desse material, recorte e brinque na escola. Vai brincar. Vocês vão corrigir o problema dos estudantes em 3 dias. Certo, gente? 3 dias. Aquele problema que o aluno passa uma vida inteira com dificuldades, o aluno em 3 dias vai aprender. Eu estou vendo aqui que a Gisele falou queremos, né? Então, veja ali, amanhã estarei postando como que é feita a contagem dos pontos. Eu fiz uma adaptação da Scopa só para não usar a Scopa, que é proibida nas escolas, tá, gente? Poderia usar a Scopa. E coloquei até 18 para ficar diferente e não ter ninguém questionando que a gente está jogando baralho na escola. Mas é um jogo de cartas onde vai ter o mesmo efeito que os italianos desenvolveram, certo? Então, essa matemática, nós precisamos pensar nela desde as somas. Subtrações, eu nunca tive problemas, porque quem sabe quanto dá 8 mais 9, 17? 17 menos 9 é 8, 17 menos 8 é o 9, e acabou. Né? É só entender esse oposto de cada subtração, né? E assim, gente, nós conseguimos corrigir com coisas fáceis, certo? Eu estarei trabalhando nesse curso, trabalhando ali com... Inclusive, vou trabalhar binários, tá, gente? Em meia hora, vocês vão entender bases numéricas. Não apenas meia hora, tá, gente? Vocês vão saber trabalhar bases numéricas e não apenas binários, né? E se tiver um cego lá dentro, ele vai saber fazer. E se tiver alguém com muita dificuldade, também vai aprender a fazer. Certo? Por quê? É a forma que nós vamos comunicar para que o aluno tenha essa compreensão. Como que nós viramos a chavinha da compreensão? Isso que eu vou estar trabalhando muito com vocês. Então, aqui dentro do multiplano, quero voltar mais um pouquinho, nós temos muitas possibilidades. Hoje eu trabalho com 120 temas de matemática e estatística, só com essa ferramenta. Tá? E eu estarei levando também uma balança, que é uma balança que vocês não conhecem, mas tem ela no meu Instagram, possivelmente eu não conheço, quem não acompanha, né? É uma balança onde você resolve sistemas lineares. Isso é inédito também, tá? Estarei levando, e outros materiais para a gente estar fazendo também a parte da modelagem matemática. Como que eu modelo matematicamente?
Hoje em dia, os algoritmos da computação, eles dependem de modelagem matemática. Algoritmo na computação é modelagem matemática na escola. Se a criança aprender modelagem, está muito tranquilo. Muito bem, então algo simples aqui, gente, uma coisa que eu nunca deixo de falar nos meus bate-papos, né? O que é um número quadrado? Quem pode ajudar? Vamos lá. Eu vou botar a Renata para as perguntas que o pessoal não responderam, tá, Renata? Ok. Renata, me ajude. O que é um número quadrado? É um número que consegue formar um quadrado. Eu vou. Essa eu colei porque a Rita já me ensinou essa. Já explicou, né, Rita? Tá Com vendo, múltiplo Rita? plano. Então veja só. Eu faço essa pergunta nas escolas e as crianças respondem assim: é um número multiplicado por ele mesmo. Mas que quadrado tem a ver com o número multiplicado por ele mesmo? Primeiro eu tenho que compreender que quadrado é esse. Então tá ali, ó. O 4, ele é um quadrado 2 vezes 2, né? Ele é chamado de quadrado porque ele forma um quadrado. Aí eu faço a pergunta: qual é o próximo quadrado após o número 4? Eles já respondem que é 8. Então vamos lá, estou montando aqui com 8 pinos, né? Aí se a gente colocar 8 pinos, não forma quadrado. Vai faltar o cantinho, né? Aí tudo bem, fechou o cantinho. 9 é um quadrado. Qual é o próximo quadrado após o número 9? Aí eles já começam a fazer recursivas. As recursivas são os temas mais importantes dentro da sala de aula. O aluno só pode ir para a simbologia após ele saber fazer recursivas. O que é recursiva? Ele perceber o que está acontecendo. Aí sim você passa para a simbologia. Começar a matemática através dos símbolos é um erro muito grave, tá, gente? Nós precisamos ensinar por recursivas. A simbologia é uma anotação apenas. O símbolo é uma forma de você registrar as informações. Não pode ser ensinado por registros, e sim por conceitos. Então, aqui o 16 forma um quadrado. Aí você começa. Como que acontece a recursiva? E o próximo quadrado? Eu tenho que colocar 4 embaixo e 4 aqui na direita, ou 4 na esquerda. Né? Então, é 16 mais 4, 20, mais 4, 24. Você coloca e fica faltando um cantinho. Opa, precisa mais um. Né? Aí o aluno já entendeu. Então, qual vai ser o próximo? É o 25. Então, é 5 para a direita, 5 para baixo, mais um cantinho, que dá 36. E o próximo? É 6 para a direita, 6 para baixo, mais um cantinho, 49. E assim você vai criando os números quadrados. Né? Então, ele não vem do número por ele mesmo. Depois que o estudante compreendeu, aí ele descobre, olha, um quadrado, ele tem a mesma base, a mesma altura, então eu posso multiplicar 2 números. Mas é o estudante que tem que descobrir isso, e não o professor entregar a regra. Né? E a raiz quadrada? Eu não vou fazer pergunta para a Renata, ela já está sabendo. O que é a raiz quadrada? Né? Ô, Flávia, vamos lá, Flávia, me ajude. Né? O que é uma raiz quadrada, Flávia? Depois eu tenho 3 perguntas aqui, professor. Tá legal, nós vamos ter que deixar um tempo. Você pode me ajudar, Flávia? Tá. Então, tudo bem. Veja só, eu fiz a pergunta porque você está na minha tela aqui, tá, Flávia? Não tem problema não vou pressionar. Então, veja bem, quando a gente fala raiz para uma criança, ele pensa da base de uma planta, ou seja, as raízes de uma planta. Isso que está na memória do aluno. Então, se eu falo raiz quadrada, ele fala, isso não existe. O professor é louco, ele está explicando algo que não existe. Agora, se a pergunta fosse qual é a raiz do quadrado e não raiz quadrada, aonde está a raiz da planta? Está na base. A raiz do quadrado também é a base do quadrado. Né? Então, a raiz do 16 está ali, é a base, 4, né? Qual é a raiz do 9? É o 3. Qual é a raiz do 4? É o 2. A raiz do quadrado é só isso, gente. Né? Se fosse a raiz do 20, pega a calculadora e faça. Você não precisa ficar explicando. É só entender para que serve isso, gente.
A calculadora me dá a resposta. Mas eu ficar lá me batendo, não, gente, tem coisa mais importante para estudar em matemática. Eu preciso entender a ideia para que serve. A calculadora, gente, é para resolver aqueles problemas complicados. Ah, eu quero saber qual é a tangente de tal lá. Pega uma calculadora científica e não precisa ficar montando um gráfico e fazendo o que é tangente, né? Não, ela me dá a resposta. Joia. Aqui, há uma pergunta. Gostaria de falar se esse conceito matemático, se isso alcança, inclusive, o aluno deficiente intelectual? É a pergunta aqui da Cláudia. E uma outra pergunta é, sem o multiplano, eu posso usar a folha quadriculada? São perguntas diferentes ali. Até a pergunta do Gabriel, se as operações da matemática, né? Se as operações de matemática, se podemos alcançar, né, a inclusão para todos. Acho que essa pergunta do Gabriel se parece um pouquinho com a da Cláudia, né, em relação ao aluno com deficiência intelectual. Professor Rubens, eu acho que está sem som. Ficou mudo. Voltou o som? Voltou. A Cláudia complementou aqui. O aluno deficiente, Oi? né, o aluno com deficiência... Voltou Agora o som. eu não estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo a Renata. Eu estou ouvindo aqui. Acho que tudo bem. Agora, fala, Renata. Joia. Tá sim. Voltou. Então, beleza, tudo bem. Eu Então, acho assim, que o aluno... eu Aqui a soltei Cláudia complementou. O aluno com deficiência intelectual tem dificuldade em decorar essa tabuada de adição e subtração. Não há tempo em sala de aula. Qual é a saída? Tá, tudo bem. Então, o primeiro passo, eu vou responder essa pergunta, que ela está mais próxima do nosso momento aqui, né? Eu tinha um aluno cego também com dificuldade intelectual. Aí, tudo bem, você vai falar para ele 2 vezes 2, 2 vezes 3, para quê? Né? Ele não vai entender o que você está falando. Aí, tudo bem. Então, eu falei, do que você mais gosta? Ele disse, olha, eu gosto de ir na chácara. O que tem lá na chácara? Tem galinhas, tem coelhos, tem o trator. Tudo bem. Então, uma galinha tem quantos pés? Uma galinha tem 2 pés. 2 galinhas, quantos pés? 2 galinhas vai dar... Daí ele começou a pensar, né? Vai dar 4 pés. Né? 4 pés. E 3 galinhas? Daí ele começava a imaginar a galinha. Não, 3 galinhas têm 6 pés. Então, 3 vezes 2. Aí você precisa fazer essa relação, tá, gente? Aí chegou na tabuada do 4, né? Então, eu fui usando aquilo que ele tinha na mão. Eu não falei da do 3, porque ele não tinha dado exemplos referente ao 3. Tem o trator, o coelho, né? Um trator tem quantos pneus? O trator tem 4 pneus. E 2 tratores? Daí dá 5. Como dá 5? Se um trator tem 4 pneus, mais um trator vai dar 5? 4 mais 1 é 5, professor. Né? Mas espera aí. Então, aí ele já se perdeu quando aumentou o tamanho do número. Então, vamos lá. Aí você tem que ter objetos, né? Ou situações que você possa criar realidade. Então, eu peguei lá um multiplano. Coloque a quantidade de pinos iguais às dos pneus do primeiro trator. Então, ele foi lá e colocou 4 pinos. Agora, na direita, marque o total de pneus que tem o segundo trator. Ele foi lá e colocou desenhou o segundo trator, somente os pneus. Tudo bem, então chegou ali. Então, um trator tem 4. E 2 tratores? Aí ele começou a palpar. Não, 2 tem 8. Né? Então, você precisa buscar essas estratégias para que o estudante perceba. Você tem que pegar a realidade. O 2 vezes 2, gente, tem sentidos diferentes. Renata, nós chegamos no tempo... vai ter que encerrar ou posso falar mais algumas coisas? Tudo bem. Continuar. Então, o 2 vezes o 2, ele tem significados diferentes, cada um dos 2. É isso que nós temos que ter a preocupação. Veja só, eu vou pegar aqui um outro material
para poder diferenciar 2 vezes 3. O que quer dizer 2 vezes 3? Então, o primeiro 2 e o 3 à direita, eles precisam necessariamente terem significados diferentes, tá? Então, deixa eu mudar aqui um pouquinho a tela. Eu vou puxar para a mesa. Então, veja só. Vou usar pratinhos, né? Então, a tabuada do 2. Então, eu estou usando 2 pratinhos. Tabuada do 2, 2 pratos. 2 vezes 1, estou trabalhando com miçangas. 2 vezes 1 dá 2. 2 o quê? Ainda o aluno não vai entender, né? Então, nós precisamos ir criando o cenário para que eles tenham compreensão. 2 vezes 1 dá 2, mas é pratinhos ou são miçangas? 2 vezes 2, então são 2 pratinhos com 2 miçangas. Eu tenho 4. Aí sim ele percebe, não, eu estou falando miçangas a quantidade, né? Então são as miçangas. No primeiro não foi. 2 vezes o 3. É igual a 6. 6 miçangas. 2 vezes 4. 8. 8 o quê? 8 miçangas. 2 pratinhos e miçangas. Então, cada um desses números tem significados diferentes. Aí eu vou falar da tabuada do 3. O que eu faço? 3 pratinhos. 3 vezes 1. Então, o aluno ir fazendo isso, ele entendeu o que é uma tabuada, senão não vai entender nunca. Tá, gente? Vai decorar? Não, não vai. Porque se não entender, a nossa mente não dá importância. Ela vai apagar aquilo que você decorou, porque você não deu importância, tá? Aí, 3 vezes 2. 3 pratinhos, 2 miçangas. 3 vezes 3, né? 3 pratinhos, 3 miçangas. Quantas miçangas eu tenho ao todo? Aí você vai relacionando, aí o estudante vai compreendendo o processo, certo? Então, essa é uma estratégia que eu trabalho muito com os estudantes, principalmente os que têm maior dificuldade de aprendizagem. Você vem construindo lentamente. Renata, volta à primeira pergunta. A primeira pergunta era sobre como a gente tornar esses conceitos acessíveis para o aluno que tem deficiência intelectual, que eu acho que é isso que tu respondeste ali, né? Perfeito. De trazer para o concreto. Né? Concreto, perfeitamente. Você falando e dando significados. O seu estudante vai chegar a ser o máximo? Eu não sei. Eu não sei. Então, o que eu tenho que pensar? Desenvolver o estudante o máximo dentro de suas potencialidades, né? Se a potencialidade dele chegar nas operações, ele se tornar independente, pronto, já está ótimo que o trabalho que você fez. Mas se a potencialidade dele está limitada, eu posso levar ele para ser um programador, a potencialidade dele está lá. Então, eu preciso oferecer o melhor para desenvolver o máximo da potencialidade de cada aluno. A segunda... Era sobre, sem ter o multiplano, eu posso usar folha quadriculada? De repente, aproveita essa pergunta e compartilha com a gente o que você tem usado de materiais, aí tu já mostrou miçangas, pratinhos, o que tu usa de material para trazer esses conceitos para a concretude? Então, folha quadriculada poderia ser uma boa substituição, e aí conte um pouco dos materiais que você tem usado. Eu não recomendo a quadriculada, eu recomendo a folha pontilhada. Tá? A pontilhada, você cria o mesmo cenário que tem aqui no multiplano. No que ela perde em relação ao multiplano? A falta da mobilidade. Você fez um desenho, ele se tornou algo fixo. Eu vou explicar o que é um triângulo isósceles. Tudo bem, então está ali. Coloquei uma base, um ponto superior. Eu poderia fazer isso no pontilhado? Sim, sem problemas nenhum, né? Você vai usar o pontilhado, ótimo. Não existe nada melhor para anotações do que o pontilhado. Tudo bem, chega lá no pontilhado, eu consigo fazer, olha, isósceles são todos os triângulos que têm como vértice superior, nesse exemplo, a linha o eixo de simetria, né? Então, eu não consigo essa mobilidade. Agora, o desenho, você pode ir criando vários desenhos, certo? Então, aqui eu tenho rapidez,
Mas a notação do que nós fazemos no multiplano, ele deve ser na folha pontilhada, tá? Então, ótimo, tá, gente? Ah, abaixo também eu posso montar. Então, ótimo, use pontilhado. O quadriculado não substitui, tá? Ele dificulta. No curso estarei falando sobre essa questão e mostrando também o porquê, tá? O pontilhado, excelente. O quadriculado, ele cria muita poluição visual, certo? No seu caso ali, como você começou com alunos cegos, essa questão, o multiplano, ele dá o tátil, né? Essa percepção, né? Porque Isso, para você trabalhar na folha, o aluno tem que ter habilidade visual, né? Para perceber em 2 dimensões, né? exatamente. Então, a pessoa cega, ela não vê aquele monte de anotações, ou seja, aquela simbologia. Então, eles gravam a informação de uma forma diferente. Só que eles, seria assim, mais ou menos. Nós estamos produzindo a uva, né? A uva para o vinho. Aí nós selecionamos, nós peneiramos e vamos coletar só o produto da melhor qualidade, né? Então, para a pessoa cega é a mesma coisa. No final, aquilo que o professor falar e mostrar no quadro, e ele não tatear, ficar explicando que não faz parte da realidade, é o que vai ser jogado fora lá da uva, certo? Ele só guarda o vinho, o melhor vinho, a perfeição, a qualidade. Então, nós precisamos ter uma preocupação com a comunicação visual, falada e tátil, certo? Essa exploração. Aí você pensa assim, mas o estudante cego vai aprender do mesmo jeito? Sim, sem problema. Vai aprender tudo. Nós temos exemplos, né? Ótimos. Professor, os conceitos matemáticos, assim, por exemplo, quando dá esse exemplo do multiplano, uma pessoa pode entender o multiplano ou entender a raiz quadrada ou a função né, de medir a área, por exemplo, e não precisa saber as operações básicas. Quer dizer, eu posso evoluir também, mas tendo compreensão desses conceitos, né? Posso Perfeito. acompanhar e ir adiante a geometria, né? Eu acho que é super importante essa evolução mesmo. Às vezes parece que falta aquela base, mas nem sempre ela é um pré-requisito para compreender esses conceitos. Sim, perfeito. Na totalidade, sim, nós dependemos das operações. Mas se a gente falar de compreender figuras geométricas, cálculos de área, perfeito, sem problemas. Eu posso ter a compreensão, mesmo tendo alguma dificuldades em temas anteriores, né? E aí a Isso calculadora pode ajudar também. pode ajudar, claro. Eu não tenho nenhuma restrição em relação à calculadora. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Até um dia, meu pai, sendo praticamente analfabeto, nós chegamos ele era agromessor, inclusive, dos vizinhos, né? Cubicava madeira também. Aí nós chegamos num terreno, esse terreno ele tinha um formato mais triangular. Aí ele já olhou, ficou olhando para aquela terra, né, para fazer a medição. Ele sempre tinha que observar antes, olhando de um lado do rio e vendo a região que ele iria medir do outro, né? Aí ele mediu a base, ele falou, não adianta medir os lados porque não dá certo. Aí ele buscou praticamente o ponto onde poderia medir a altura. Aí ele fez o cálculo. Eu não entendia o que ele estava fazendo, né? Eu não sabia o que ele estava fazendo. Mas ele foi lá, ele tinha aquele conhecimento, né? Mesmo sendo praticamente analfabeto. Ele sabia como fazer essas medidas. Ele compreendia o processo. Então, a calculadora, se ele não soubesse, claro que ele jogava escopo o tempo todo, né? Não tinha problema, né, Mara? Mas ele com uma calculadora na mão, sabendo fazer a tomada da posição das medidas, já estava pronto. Era o que precisava. Renata, eu vi que tinha mais uma Alguém pergunta. tinha uma pergunta sobre crianças autistas. Uhum. Crianças autistas, se o senhor tem experiência em trabalhar com crianças, eu sei que sim, comenta um pouco para nós, né, em relação a sua experiência com autistas.
Tá. O autista, ele tem uma diversidade muito grande, né? E, normalmente, eles gostam de se comunicar mais pelo tátil e visual do que pelo falado, né? Então, ó, eu tenho sobrinhos, inclusive autistas, e você coloca o material na mão, eles são fantásticos. Você pede para fazer as operações, não sai nada, né? Então, nós precisamos ir fazendo essa abordagem da matemática de uma forma que eles vão compreendendo sem o uso da simbologia. E que possivelmente eles nem sejam dependentes um dia. Eu tinha um dos estudantes que ele me dava todas as respostas, mas ele não fazia uma operação. Ele fazia todo mental, né? E o cara, ele era um autista. Então, como que acontece? Então, dentro da cabeça, você ficar exigindo do estudante que ele faça as operações, tem alguns que não vão conseguir nunca. E você pode colocar uma limitação para essa criança, né? Então, a questão tátil para o autista ela é fantástica. O construir, o observar, é o que eles precisam. Até, inclusive, gente, só para ter falado, nós tivemos um encontro em 2020, foi realizado pela Fundação VARC, pela Unesco, um encontro mundial. Eu poderia convidar um grupo de alunos, e um dos alunos que quis participar desse encontro era um autista da escola onde minha esposa dá aula, e ele não fala nada, ele se comunica pelo computador. Aí tudo bem, então ele só poderia escrever. A mãe dele falou, ele fica 10 minutos, ele desiste de qualquer reunião. E chegou, tinha uma colega de Campinas fazendo, nós combinamos de eu levar um cego e ela levar surdos, cegos e surdos participando dessa reunião realizada a nível mundial. Vamos fazer isso como uma brincadeira, né? Vamos colocar, você vai ser intérprete. Aí, legal, ela fez intérprete de Libras. Esse menino se encantou com a aula de Libras, né? Se encantou. Quanto tempo ele ficou na frente do computador? O tempo inteiro, 1h30. A mãe disse, nunca tinha acontecido isso. Ele dependia de ver aqueles movimentos da pessoa, né? Encantou. Começou a fazer aula de Libras. Então, veja só qual é a necessidade de cada um. Nós não sabemos, nós vamos descobrindo se a gente tentar, né? Hoje, ele se encantou com Libras. O que aconteceu de fantástico naquela reunião? Fora ainda dele ter ficado 1h30, ele falou, né? Coisa que ele não fazia. Ele chegou a falar, né? Então, ele falando na hora, ele não se comunicava, todos diziam na escola que ele nunca tinha falado, né? E ele falou. Então, às vezes, está precisando de algo diferente, eu não sei, né? Nós precisamos descobrir qual é a necessidade de cada um. Eles são tão diferentes e cada um dentro das suas capacidades. Agora, ele digitava de uma forma tão rápida, tão simples, né? E essa colega de Campinas, então, ia fazendo a leitura do que ele escrevia para os cegos, né? E, ao mesmo tempo, ele se encantava com assim, a expressão da Libras, né? Renata, mais alguma ou Rita? Tem uma pergunta do Gabriel, mas eu não sei se eu entendi, Gabriel. A pergunta é, você já deu aula de matemática de letras? Gabriel está por aí? Quer perguntar? Matemática de letras, como seria? Conversando com o professor, eu vi que eu trabalho com comunicação alternativa, a gente tem muitas aproximações, né? Porque a comunicação alternativa, ele traz as palavras que nós falamos para um concreto, né? Da gente ter símbolos, etc., né? E a gente consegue fazer essa correlação. Eu digo equações. Equações, perfeito. O seguinte, como que é o nome dele? Gabriel. Gabriel. Ô, Gabriel, as letras, elas representam qualquer número que você possa imaginar. Então, quando eu quero falar sobre uma variação, vamos falar da altura do Gabriel, né? Então, o Gabriel tem uma determinada altura. Mas o Gabriel, quanto que você mede, Gabriel? Qual a sua altura? 1,55 m.
1,55 m. Você sabe com quantos centímetros você nasceu, Gabriel? 2 centímetros mais gordo. Oi? 2 centímetros mais gordo. Tá. Não, o tamanho, sua mãe falou, Gabriel, qual era o seu tamanho quando criança, quando você nasceu? Não sei, era 2 centímetros. Você não tem. Então, o Gabriel, do tamanho que você nasceu até o 1,55 m que você tem hoje, você assumiu X medidas. Né? Por quê? São infinitas variações. Então, a gente usa muitas vezes as letras para representar uma determinada variação de alturas. Né? Você percebeu? Que nem eu falo, naquele quintal tem N árvores. N, porque eu não sei ainda. No momento que eu contar, eu vou descobrir quanto vale esse N. Percebeu? Né? Então, as letras, elas representam qualquer quantidade desconhecida. Por isso que elas são usadas dentro da matemática. Né? Ao invés da gente escrever todas as alturas do Gabriel, que ele assumiu desde que nasceu, eu digo que foram X medidas. Daí pode ser qualquer uma delas dentro dessa variação. Então, por isso que tem as letras dentro da matemática. Para a gente não precisar colocar todas elas. Entendeu a ideia? Ok. Mais algum detalhe, Renata? Tem só uma pergunta, uma pessoa, o Pablo disse que está terminando a graduação em matemática e quer escrever o TCC sobre metodologia de ensino de matemática. E ele perguntou se tu tens algum curso específico ou talvez dá alguma referência de estudo para ele, talvez até outras pessoas também se interessem. Tá. Volta só um pouquinho ali, Renata, acho que eu perdi um ponto da sua fala. Eu pensei no início você tinha falado alguma coisa. Um aluno aqui, é uma pessoa terminando a graduação em matemática, que quer escrever o TCC sobre metodologia de ensino da matemática para criança com autismo. Com autismo. Eu digo que é um tema bastante amplo, né? Bastante amplo. Então, nessa situação, a gente escrever uma metodologia, eu digo que ela é muito importante e muito complexa ao mesmo tempo. Né? É bastante complicado. Mas eu quero fazer abordagens, até se você estiver presente no curso, nós poderíamos estar analisando o que foi escrito. Porque se a gente falar dos cegos, a gente tem um conhecimento maior, né, dentro do SARI. Do autismo, a diversidade impede que a gente determine exatamente como cada um deles possam aprender, os jeitos diferentes. Se estiver participando do curso, eu gostaria de fazer um bate-papo referente a esse trabalho. Professor, eu Oi. queria, da pergunta do Gabriel também, por exemplo, quando a gente usa números romanos, nós estamos usando letras na matemática, não é? Sim, isso basicamente é. Porque eu falei um dia isso para ele, a gente atende o Gabriel lá na assistiva, e a gente estava discutindo o uso das letras na numeração romana, né? Perfeitamente. Os romanos, se a gente usar o Soroban é romano. É verdade. Uhum. O Soroban são os números romanos. Também é uma forma da gente representar. Os algarismos, que a gente trabalha de 0 até 9, né, são 10 algarismos diferentes, é a forma indo-arábica de dizer, né? De representar. E já os romanos é a forma romana de representar esses mesmos números, né? Ou seja, as mesmas quantidades. Uhum. Eu acho que o Gabriel aqui perguntou sobre fazer um curso de equações, sobre essa temática, né? Mas o que eu entendi é que com o multiplano ou com essas estratégias, tu ensina desde os conceitos mais básicos até os conceitos mais elaborados. É isso, professor? Perfeito. Então, a matemática, eu digo assim, nós precisamos começar com Flintstones e terminar em Jetsons. Ou seja, começa com as contagens de pedrinhas e terminamos na programação. Então, ela tem que passar por todos esses pontos. E respondendo, então, novamente essa questão do Gabriel,
as equações, o computador só entende equações. Até estarei mostrando lá no curso. Aquilo que nós compreendemos na nossa cabeça, nós transformamos numa equação e o computador lê a equação, e não aquilo que nós pensamos. Então, é muito importante as letras, porque dentro da máquina ele só reconhece infinitos números, né? E não apenas alguns. Se eu tentar fazer uma programação com números, ela não funciona, né? Então, eu preciso fazer ele com letras, na verdade. Então, há um tempo a gente falava, para que existe equação de segundo grau? Para que existe equação do primeiro grau? Quem não souber equações do primeiro, segundo grau, ou até mais, não sabe fazer programação. Ele, necessariamente, precisa transformar tudo em equações para poder jogar na linguagem de programação. Joia, muito obrigada, professor. Eu acho que, né, já passamos um pouquinho até do tempo, mas são tantas coisas, né, que a gente poderia conversar. Alguém perguntou em relação à possibilidade de algum curso online, alguma formação que faças online, porque tem gente aqui de todas as partes, né? Rita, é contigo agora, Rita. Pode deixar, ó, podemos... Então, a agenda, assim. né, a nossa agenda agora está para esse curso presencial, dia 2 e 3, será uma sexta-feira à noite e sábado o dia todo, a gente quer fazer esse laboratório aqui em Porto Alegre, e aí a gente amadurece essa ideia, então, professor Rubens, para espalhar esse conhecimento, mas também o senhor tem o Instagram, tem o seu site, onde tem videoaulas, eu acho que é interessante vocês conhecerem, né, e vocês também divulgarem para as escolas de vocês esse recurso, que não é um recurso só, né, que vai dar acessibilidade a pessoas com deficiência, mas vai qualificar o ensino para todos e todos os estudantes. Então, eu acho que a gente, no próximo final de semana, vai se encontrar e já pode articular, assim, pensar alguma coisa dessa formação. Nós estamos trabalhando com o professor Rubens também para a rede SESI, e eu acho que ali a gente já vai fazer um material visual, também vai ser legal, vai ser uma primeira experiência, e depois a gente pode compartilhar e pensar outros caminhos, né, de fazer essa parceria e aprofundar. Acho que é urgente a gente pensar que a gente pensa a educação inclusiva, falamos muito do atendimento especializado para uma perspectiva inclusiva, nós precisamos dessa escola, todos juntos numa outra escola. A gente precisa qualificar essa escola para todos. Então, e a matemática é sempre o dodói, né? Aquele calcanhar ali que dói e que a gente não consegue avançar. Então, acho que o professor Rubens tem essa experiência, tem essa caminhada, né? Tem essa sensibilidade de olhar para cada sujeito e não para a sua deficiência, né? Isso vai particularizando, vai partindo do ponto de onde ele está e para onde ele vai. Acho que a gente tem muito E temos muitos desafios para ti, Rubens. A gente vai te dar problemas, né? E tem gente que gosta de problemas, então a gente entrega. Professor, compartilhe seus contatos. Eu posso fazer uma pergunta ainda? Pode. Sim, fica à vontade. Professor, depois deixa os seus contatos ali, que eu vou colocar aqui no chat e vou também enviar para o pessoal que está Anota ali, então, Rubens Ferron, @Rubens Ferron para o Instagram, né? Rubens Ferron. Do ferronato até a letra N. E o meu telefone também, pode disponibilizar, não tem problema não, tá? É o 41 9 9891 0561. Em relação, então, às aulas online, curso online, eu estou trabalhando desde o início da pandemia com cursos também online. Então, é possível sim, certo, gente? Então, fiquem tranquilos, dá para a gente fazer. Eu preparei uma estrutura aqui no meu ambiente, onde eu moro, né? E posso fazer sem problemas. E em relação a materiais pedagógicos, eu digo que o sótão da minha casa aqui tem mais materiais pedagógicos que muitas universidades de matemática, tá? Então, eu sei trabalhar com praticamente todos que estão por aí. Tem muita coisa legal para a gente desenvolver, tá, gente? Muito legal. Acho que era a Aline, né? Isso, eu queria fazer a pergunta, Aline. Que eu queria saber para a gente terminar.
O que eu queria saber é o seguinte, eu sou mãe de autista e eu trabalho com autista. Eu queria fazer uma automação daquele raciocínio, sabe? Porque é o que o senhor falou, se a adição não estiver resolvida, as outras coisas não ficam resolvidas. Mas, às vezes, eles têm a dificuldade do 1 mais 1, de ter essa coisa rápida. Eles conseguem ver muito bem no concreto, de você botar um abaco, botar alguma coisa, mas essa coisa automatizada. Eu fiz um material que ele vai avançando, eu botei um cadarço, eu fiz uma reta numerada e ele vai avançando com aquilo. Mas eu queria saber se tem alguma outra estratégia visual que ajude nessa automação. Tá. O que eu encontrei mais eficiente de todos é esse jogo da Scupa. É o mais fantástico que tem. E agora adaptado, então, para o Soma, né? De forma que você pode estar trabalhando, brincando. E um detalhe interessante que os alunos, a pessoa com autismo, cria muitas estratégias, e o jogo permite. Então, eu posso disponibilizar ali para a Rita, e a Rita mandar para quem você quiser, Rita, o jogo, a pessoa imprime e possa brincar em casa. Então, essa automação que você está dizendo, o jogo vai ser o melhor caminho. Tá? Pode ter certeza. E a gente acha também no seu Instagram, não é? Esse jogo? Assim, como jogar e as regras estarão... Amanhã eu estou postando o 3º vídeo sobre o jogo, a pontuação. Aí o arquivo eu vou disponibilizar. Tá? Eu posso mandar para a Rita, e a Rita, a Mara, vocês ali, a Renata, mandar para nós colocaremos no grupo que foi criado agora para inscrição. Então, o que nós recebemos agora do professor Renato, a gente manda para vocês. Ótimo. Muito obrigada, professor. Perfeito, perfeito. Então, de nada. Eu só quero ver o número lá, Renata. Parece que o meu telefone ficou com um 0 no meio. Você tem como eu colocar novamente? 9980105561. 99 é o primeiro, né? 9891. Mas parece que eu vi 01. Tá. 9891 0561. Tá. Parece que eu vi um 0 no lugar de um 9, por isso que eu estou chamando a atenção. Não, foi tão rápido que não deu tempo. Joia. Eu vou corrigir aqui. Pessoal, eu vou enviar para vocês essas informações ali, tá? Né, no mais, assim, eu agradeço a disponibilidade do professor para conversar aqui com a gente e falar sobre esse assunto que é tão importante e um pouquinho, assim, deixado de lado, às vezes, talvez, por causa de nós mesmos, assim, temos as nossas próprias dificuldades com a matéria, né? Mas a gente está vendo aí possibilidades, né? E isso realmente nos anima bastante, né? Então, agradeço, né? Aqui o pessoal também está agradecendo no chat, também a sua disponibilidade. Pessoal, vou disponibilizar essa aula gravada também, vou colocar vou subir ela no YouTube, que fica mais fácil, né? E aí a gente compartilha, certo? Muito obrigada, então, a todo mundo que pôde participar, que está aqui. Quem estiver em Porto Alegre e quiser participar do concurso com o professor para ter mais tempo, a gente vai ser sexta-feira de noite, sábado o dia inteiro, né? Sintam-se convidados para estar com a gente. Compartilho também depois ali, certo? Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, e até a próxima. Tá? Um grande abraço a todos e uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.